Boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutor André Ferreira. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa noite, dispondo do seu tempo, para vir falar com a gente aqui no projeto Conversando no Micromeio. O projeto tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados a diversos assuntos da microbiologia. Então, a gente está na 24ª semana, tem palestras assim maravilhosas, convidados exemplares que passaram por aqui, deixando o seu conhecimento, compartilhando suas experiências, então aproveitem. Hoje, mais um dia como esse. Eu sou bióloga, tá? Sou a Janaína, para quem não me conhece, e a gente hoje vai desfrutar aí de vírus, né? Não é isso, doutor André? Vamos falar de vírus, que é um assunto que a gente traz aqui, né? Não tão muito, né, Marcos? Assim, fungo, vírus e parasito, mas assim, a gente faz questão de trazer sempre, porque é microbiologia. Então, assim, aproveitem. A Júlia hoje não pôde estar presente conosco. Os certificados vocês podem mandar no Instagram, no chat privado do Instagram, colocar o e-mail, e breve, a gente tem até semana que vem para encaminhar todos os certificados da semana toda, tá bom? Então, aproveitem o doutor André para perguntar, para fazer comentários, revisar, e se quiserem também deixar nos comentários onde vocês estão. Eu, Marcos Vinícius, estamos no Rio, doutor André Ferreira, desculpa, está onde? No Rio também, certo? No Rio de Janeiro, no Rio. Estamos no Rio de Janeiro. Marcos vai falar aí com a gente. Marcos, vamos lá? Boa noite, Janaína, doutor André, agradeço o seu tempo de estar aqui com a gente, apresentar uma aula, a gente ficar batendo papo. Janaína, não temos preconceito, falamos de fungo, vírus e bactérias, protozoários e outros afins, tudo vinculado à saúde. Então, o foco do canal é justamente esse, levar a todo mundo, né? Lembrando que aqui no canal não é só no Brasil, a gente tem acesso de fora do Brasil também. Lá no YouTube, quem perder essa live agora, você pode acessar no YouTube, depois de 5 línguas, para saber dos assuntos que a gente está falando. Então, na 24ª semana, e o doutor André, biólogo, pós-doc em biologia molecular, está fazendo pós-doc em imunofarmacos na Fiocruz, professor da Universidade de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Agradecemos a sua presença aqui, doutor André, que vai falar de mecanismos de morte celular, doenças virais respiratórias. Então, um assunto bem em voga, né? A gente está falando muito de doença respiratória. Essa semana a gente já falou 2 vezes de doenças respiratórias, e acho que nada mais agora que olhar um biologista molecular olhando pelo outro lado, né? A gente já teve uma aula de biologia molecular essa semana também, mas não, sempre eu falo para todo mundo, a biologia molecular não é o futuro, ela é o presente. Quem não estiver com biologia molecular está atrasado. É igual antigamente, quando a gente falava assim, acho legal você falar inglês. Hoje em dia quem não fala inglês está fora do mercado. Então, acho que biomol hoje, doutor André pode me corrigir se eu estiver errado, quem não tem noções de biologia molecular hoje é um pato fora do lago, não está por fora. Doutor André, essa próxima hora aí a gente vai bater um papo legal, todo mundo que tiver perguntas, coloca no chat, que a gente vai fazer para o doutor André depois. A live é toda sua. Muito obrigado, doutora Janaína, doutor Marcos Vinícius. Doutor não. Doutor, aqui tem o senhor hoje. Doutor, aqui tem o senhor hoje. Meus amigos, muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram de estar aqui para poder... É um privilégio, né? Você poder distribuir, né? Compartilhar um pouco do que você faz, porque conhecimento é isso. Conhecimento ele não é produzido para ser guardado. Conhecimento ele é produzido para ser compartilhado, né? Esse é o maior legado que qualquer pessoa, principalmente quem trabalha com ciência, pode querer ter nessa vida, né? Poder compartilhar e, de alguma forma, fazer a diferença, né? Na parte do conhecimento, porque conhecimento é poder.
E hoje eu vou estar trazendo para vocês um pouco do que eu fiz desde o doutorado para cá, porque do doutorado para cá eu trabalho com virologia, mas no mestrado eu trabalhei com malária. Trabalhei mais na parte de parasitas no mestrado, mas do doutorado para cá eu fui absorvido pela parte da virologia. Eu trabalho lá no laboratório de imunofarmacologia da Fiocruz e lá eu faço parte do grupo de virologia com o Dr. Tiago Moreno, a doutora Patrícia Torres Bosa. E eu no grupo de virologia eu sou a pessoa mais para a parte de imunologia, inflamação e mecanismo de morte celular. Né? Então eu trouxe aqui, tem 2 apresentações que eu vou estar mostrando para vocês. E eu trabalhei sempre na parte da virologia com infecções virais respiratórias. E no momento que nós ainda estamos atravessando, nós estamos superando uma pandemia, é um assunto que é bem importante e é interessante porque a primeira parte da minha apresentação é o que eu fiz no doutorado, que eu trabalhei com influenza. Né? E depois a segunda parte é o que nós fizemos na época da pandemia com a Covid, né? E para sermos bem rápido, né? Porque temos uma hora aí, a hora que alguém quiser me interromper, fazer as perguntas, eu estou à disposição. Rapidamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, doença respiratória é toda e qualquer doença ou infecção que ocorre no trato respiratório, tanto superior quanto inferior. E que essa infecção ela vai causar, de alguma forma, uma disfunção fisiológica do processo respiratório. Né? Vai haver uma obstrução da passagem do ar, uma disfunção na troca gasosa, você vai ter alguma alteração estrutural, qualquer doença que afete o trato respiratório e que cause uma disfunção desse mesmo trato. Tá? E são várias. Desde etiologias virais, etiologias bacterianas, parasitárias, algumas crônicas, né? Tabagismo, por exemplo, são várias. É uma área que carece ainda, apesar de ser muito estudada, é uma área que ainda carece de muitos estudos ainda. E as infecções virais estão entre as causas mais comuns das principais doenças respiratórias em todo o mundo, em todas as faixas etárias. A gente costuma dizer que as infecções virais respiratórias, se não causam, elas pioram alguma doença respiratória previamente existente. A cada ano, segundo dados da OMS, a cada ano estima-se que haja cerca de 1 bilhão de casos em que um percentual significativo são graves. E as doenças virais respiratórias ainda chegam a causar cerca de 650 mil mortes, principalmente falando só de influenza, apenas de gripe. Muita gente, aqui no Brasil, a gente desconhece a gravidade da gripe, da infecção por influenza em outras partes do mundo. Para vocês terem uma ideia, infecções por influenza, elas causam prejuízos, não só morte, mas também impactos significativos até na economia dos países. Por quê? Olhando essa pirâmide rapidamente, nós temos aí na base os casos que são assintomáticos ou pouco sintomáticos, que, de certa forma, não causam nenhum impacto. Só que, conforme a gente vai subindo nessa pirâmide, você começa a ter os casos sintomáticos. Quando você tem um caso sintomático, por exemplo, aquele indivíduo, muitas das vezes, ele já pede um dia de trabalho para procurar uma assistência médica. Esse um dia de trabalho, se você pensar numa população inteira, já causa um impacto na economia de um país. Que você já tem uma parcela grande de pessoas que vão procurar uma assistência à saúde, vão gerar gasto público com saúde e coisas desse tipo. Já gera um impacto. Subindo mais a pirâmide, você tem os casos graves que requerem hospitalizações. Então, isso já gera mais gastos da saúde pública e isso pode chegar ao estágio 2, principalmente, em que você tem a morte dos indivíduos. Países como, por exemplo, Estados Unidos, eles são muito preocupados com essa parte da influenza, né? Porque
como a maioria dos vírus respiratórios, eles se propagam melhor em climas mais frios, o que não acontece tanto no Brasil, tirando determinadas regiões. Tá? Falando rapidamente do vírus influenza, ele é um vírus de RNA, né? Ele é composto por 8, influenza humana, 8 segmentos de RNA, ele possui um envelope lipídico, é um vírus envelopado, esse envelope envolve um capsídeo, e nesse capsídeo viral ele tem 2 proteínas principais, que é a hemaglutinina, daí vem a letra H do nome H1N1, H2N3, né? Esse H, e a neuraminidase. A hemaglutinina ela é muito importante para que o vírus absorva, ou seja, ele entre em contato com a célula e consiga promover a infecção viral. E a neuraminidase ela é importante para que os novos vírus que replicaram na célula consigam sair para poderem infectarem outros vírus. O vírus influenza ele possui uma característica bem interessante, aí o que falaram da biologia molecular, precisa entender um pouquinho da biologia molecular também, que são algumas alterações moleculares genéticas que fazem com que esse vírus precisa ser constantemente vigiado. São 2 alterações chamadas drift e shift antigênico. O drift antigênico são pequenas mutações que acontecem em algumas moléculas da superfície do vírus que alteram a antigenicidade do vírus. E isso é a causa de nós termos que vacinar para a influenza todo ano. Porque a cada período sazonal, os vírus eles vão adquirindo esses drifts antigênicos. Isso faz com que eles consigam evadir a imunidade do hospedeiro. Então, geralmente, nós utilizamos as vacinas dos vírus que sofreram o drift da temporada passada para estarmos prontos para o momento naquela temporada. E existe o tipo de antigênicos, alterações maiores. São essas alterações que têm o shift antigênico que são capazes de gerar uma cepa pandêmica. Por exemplo, a pessoa, isso acontece muito em suínos, tá? Principalmente, ou em aves. O mesmo indivíduo é infectado por H1N1 e H3N2. Então, na hora de se montar os novos vírus, você pode ter troca de segmentos de RNA inteiros, gerando shift antigênico, e aí você tem um novo subtipo. Isso faz com que esse vírus influenza passe sempre a ter um potencial pandêmico. Como nós podemos perceber nesse mapa aí, ele está até desatualizado em 2017, mas eu gosto muito dele porque eu acho ele bem claro, o vírus influenza ele é mundial. Nas Américas, ele vai desde a América do Sul até o extremo norte, ele pega a maior parte da África, e pega praticamente toda a Europa e Ásia. É um vírus que está disseminado no mundo inteiro. E esse vírus influenza, principalmente influenza A, ele é responsável, ele era, até agora, né, tivemos a pandemia de Covid-19, mas até antes da pandemia, ele era responsável pelas maiores pandemias registradas da história humana. Dentre elas, nós podemos citar a gripe espanhola, né, que foi uma pandemia que, para muitos virologistas, ela foi maior, inclusive, que a atual pandemia da Covid-19, porque mesmo sem os meios de transporte que nós temos hoje, as formas de contato como nós temos e a quantidade de população, ele disseminou-se pelo mundo inteiro, gerando milhares e milhares de mortes. E isso faz com que a gente sempre tenha que estar alerta em relação ao vírus influenza. Rapidamente, o vírus influenza, ele é um vírus que pode infectar tanto o trato respiratório superior como inferior, tá? Ou seja, ele vai desde infecções mais superficiais, podemos dizer assim, até infecções profundas. Os trabalhos demonstram que esse vírus ele infecta os pneumócitos, que formam as paredes dos alvéolos pulmonares, acabam promovendo a apoptose, a morte celular desses pneumócitos, e aí eles também conseguem infectar as células endoteliais da microvasculatura que circunda esses alvéolos pulmonares,
gerando ativação endotelial, morte endotelial, recrutamento de células inflamatórias e aumento da capacidade de adesão de plaquetas, moléculas responsáveis por processos trombóticos, mas principalmente esse processo acaba gerando o que nós chamamos de cytokine storm, que é tempestade de citocinas, que são moléculas pró-inflamatórias na sua grande maioria. E essa cytokine storm ela vai amplificando essa resposta imunológica, fazendo com que uma infecção, que em algumas pessoas ela chega a ser assintomática, em outras pessoas ela é uma infecção letal, gerando mais de 400 a 500 mil mortes anualmente. E a grande pergunta é, o que vira essa chave? Porque a mesma infecção em algumas pessoas é assintomática e em outras pessoas ela pode gerar morte. Bom, e aí entra o meu trabalho, e foi o meu trabalho do doutorado, que é justamente estudar esses mecanismos de morte celular na infecção pelo vírus influenza. A morte celular é uma resposta da célula a um tipo específico de lesão ou de estímulo. Não necessariamente é um processo patológico. A morte celular é necessário para desenvolvimento do organismo, para processo de regeneração, ativação de resposta imunológica. A morte celular é necessária. Porém, em algumas situações ela é patológica, como é o caso na infecção pelo influenza. E não vou aqui dar aula de morte celular, né, mas você tem uma célula que está no seu estado normal de hemostasia, essa célula ela recebe um estímulo ou uma injúria, isso vai gerar uma lesão. Se essa lesão for revertida a tempo, essa célula consegue reverter e voltar ao seu estado normal. Caso ela não consiga reverter, essa injúria passa a ser irreversível e essa célula inevitavelmente vai caminhar para o processo de morte celular. E quando nós falamos de morte celular, existem mais de 20 tipos diferentes de morte celular. As mais conhecidas é a apoptose, morte celular programada, né? É aquele parente que morreu, mas tinha um plano funerário, não deu trabalho para ninguém. E nós temos morte celular inflamatória, que é o tipo de morte celular, é aquele parente da gente que morreu, não tinha preparado nada e a família tem que se virar para tentar sepultar o cadáver. Esse tipo de morte celular, que a mais conhecida é a necrose, era caracterizada por ruptura de membrana plasmática, extravasamento do conteúdo celular, mas ela não é o único tipo de morte celular que existe. Morte celular com ruptura de membrana plasmática. E aí, no nosso trabalho, nós investigamos um tipo de morte celular chamado necroptose, porque em virologia já foi demonstrado em vários trabalhos que algumas infecções virais, como citomegalovírus, por exemplo, vamos pensar, a célula é a casa do vírus, então não é interessante para o vírus que a casa dela morra. Então, alguns vírus desenvolveram mecanismos de evitar a apoptose da célula. Então, as células também evoluem junto, é uma competição eterna. Então, algumas células desenvolveram um mecanismo de necrose programada, que é a necroptose, em que, como vocês podem ver nesse slide, um esquema que eu montei, esse estímulo pode ser, por exemplo, receptores do tipo TOL, que são receptores de vigilância da imunidade inata, ou um receptor de citocina, como, por exemplo, o receptor do TNF-alfa. Esses receptores, quando são ativados, eles vão desencadear uma resposta intracelular na ausência da apoptose, em que vai culminar com a formação de um complexo proteico chamado necrossomo, que vai ativar essa molécula chamada MLKL, e essa molécula vai causar lesão na membrana plasmática da própria célula, levando a célula à morte. E por que isso é um mecanismo de defesa? Uma célula morta não replica vírus, então você está diminuindo uma fonte de produção viral. E outra coisa é que você acaba alertando a resposta imunológica. Com o extravasamento do conteúdo intracelular, é uma forma também de você chamar a atenção da resposta imunológica de que tem alguma coisa errada acontecendo ali.
São as diferenças básicas entre apoptose e necroptose, não vou entrar muito nesse mérito nesse momento, mas na apoptose você não tem um processo inflamatório e na necroptose você tem, porque você tem um extravasamento do conteúdo celular. E o objetivo do meu trabalho foi justamente avaliar o papel da necroptose de macrófagos na infecção grave pelo vírus influenza. Porque o macrófago é uma célula da resposta imune inata já demonstrado extremamente importante no controle da infecção pelo vírus influenza. E alguns trabalhos já mostram uma redução do número de monócitos e macrófagos na infecção pela influenza. Então, nos perguntamos por que da diminuição do número dessas células. Nesse primeiro conjunto de dados, vou esmiuçar eles rapidamente. Nessa primeira figura, na letra A, eu faço análise por citometria de fluxo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre citometria de fluxo, pode mandar pergunta no chat ou pelo meu e-mail, que já está sendo disponibilizado, tá? Nós avaliamos nós marcamos os macrófagos infectados com vírus influenza ou apenas estimulados com hemaglutinina. Nós marcamos com anexina, que ela marca fosfatidilserina, que é um fosfolipídio, que se a célula está íntegra, só está na parte interna da bicamada lipídica, uma vez que a célula entra em apoptose, ela é externalizada. E nós marcamos com iodeto de propídio, PI, que ele vai intercalar no DNA se a membrana plasmática da célula estiver com alguma falha. Se a membrana estiver íntegra, ele não consegue entrar e não consegue marcar. Então, o PI nós conseguimos avaliar morte celular por ruptura de membrana plasmática e anexina, basicamente, classicamente, apoptose. E nesse quadrante aqui, maior, é o duplo marcado. As células estão marcadas tanto por anexina como por PI. E nós podemos perceber que quando eu infecto com IAV, influenza vírus, nós temos um percentual alto de células duplo positivas e com hemaglutinina também. Então, nós estamos tendo morte celular. E essa morte celular, ela é por ruptura de membrana plasmática. O gráfico aqui ele apenas quantifica esses dot plots em B. Letra C, nós avaliamos a liberação, a presença de LDH no sobrenadante dessas células. LDH é uma enzima citoplasmática, ou seja, tem que estar dentro da célula. Se você dosa altos níveis de LDH no sobrenadante, é porque tem célula que está perdendo integridade de membrana plasmática e esse LDH está sendo extravasado. Nós podemos perceber que na infecção pelo vírus influenza, nós temos uma quantidade grande de LDH. Quando nós estimulamos com hemaglutinina, nós também temos. E olha que interessante, no grupo de células que nós, além de infectarmos, nós tratamos com NEC1, que é um inibidor farmacológico de necroptose, nós temos uma diminuição significativa da liberação de LDH, o que nos sugere que nós estamos tendo um processo de morte celular com ruptura de membrana plasmática. Quando nós, na letra E, nós vemos a expressão das proteínas da via de necroptose por Western blot, nós vemos que tanto na infecção pela influenza quanto na estimulação com hemaglutinina, nós temos aumento da produção dessas proteínas, e quando nós inibimos com NEC1, nós temos uma diminuição significativa da ativação dessas proteínas. E na letra FH, nós temos dois mediadores inflamatórios que são aumentados durante o processo infeccioso e que são inibidos quando nós inibimos a necroptose. E nós temos, na infecção, diminuição de RAB10, que já é uma citocina regulatória e que ela aumenta quando nós inibimos a necroptose. Então, nós realmente passamos a acreditar fortemente que a infecção pelo vírus influenza, de alguma forma, ela estava ativando essa via de necroptose nesses macrófagos. Agora, como? É a grande pergunta. O vírus se ligava num receptor TOL? O que o vírus fazia com a célula que induzia a necroptose? Então, primeiramente, nós utilizamos o inibidor farmacológico de TOL4. TOL4, ele é classicamente descrito por... deixa eu vigiar meu horário aqui. Ele é classicamente descrito por inibir
ser um sinalizador para LPS, né, lipopolissacarídeo, e quando nós inibimos o receptor TAU4, infectamos as células com vírus influenza, nós percebemos uma prevenção na liberação de LDH. Ou seja, inibindo o TAU4, a gente acabou prevenindo a morte dessas células. Confirmamos em B por anexina e PI, esse dado. E aí nós pegamos camundongos geneticamente modificados que não expressavam o TAU4 e TAU2. Eu isolei os macrófagos da medula óssea desses camundongos, infectei com o vírus influenza e vimos que nos camundongos nocaute para TAU4, eu também tinha os níveis de LDH diminuído quando infectava esses macrófagos. O que nos sugere que a infecção com influenza desencadeia a necroptose e que, de alguma forma, essa necroptose é via ativação de TAU4. O que não aconteceu, por exemplo, em TAU2. É um evento mais específico. Quando nós avaliamos também a expressão das proteínas da via de necroptose nas células dos camundongos geneticamente silenciados para TAU4, nós também vimos diminuição expressiva desses marcadores de necroptose. E quando fomos ver o perfil inflamatório, IL-6, TNF-alfa, diminuiu todos os níveis, mesmo com a infecção com influenza. E aumentou os níveis de L10. E o TNF-alfa, que é um outro indutor importante da necroptose. Nós utilizamos, então, repetimos os mesmos experimentos, infectamos os macrófagos, porém agora nós tratamos com anticorpos anti-TNF-alfa e vimos o mesmo perfil. Ou seja, quando a gente inibe receptor TAU4 e nós inibimos TNF-alfa, nós diminuímos o processo de necroptose e diminuímos o processo inflamatório. Então, nessa figura aqui, nesse esquema que nós montamos, nós vimos que o vírus influenza, ele ativa, de alguma forma, direta ou indiretamente, o TAU4. A ativação de TAU4 vai desengatilhar toda aquela cascata inflamatória intracelular, que vai culminar, por exemplo, com a produção de TNF, e que esse próprio TNF produzido pela célula ajuda a amplificar o processo de morte celular e de inflamação. O que nos ajuda, por exemplo, a entender por que o vírus influenza ele pode ser tão mortal em alguns indivíduos. E aí, se o TNF, nós utilizando anticorpos anti-TNF, funcionou tão bem, nós procuramos, na clínica, se havia quais são os tratamentos anti-TNFs que existem. E nós vimos essa medicação, que é o etanercept, o Enbrel, que é uma molécula quimérica. Ela é quimérica, com engenharia genética, eles pegaram porção constante, né, de anticorpos imunoglobulinas humanas, só que no lugar da porção SAB, da porção variável, eles colocaram um receptor de TNF. Ou seja, quando você injeta no indivíduo essa medicação se liga no TNF antes do TNF se ligar nos receptores nas células. Então, ela bloqueia o TNF antes dele fazer ligação nos seus receptores celulares. Então, essa medicação existe, ela já é utilizada em pacientes que possuem artrite reumatoide. Então, nós resolvemos testarmos isso em camundongos. Agora saímos do in vitro e fomos por in vivo. Nós queremos avaliar o quanto o tratamento anti-TNF poderia prevenir o processo de morte celular nas manifestações mais graves pelo vírus influenza letal. Nós pegamos camundongos de cerca de 8, 10 semanas de vida, pré-tratamos ele com 5 mg por quilo do Enbrel, né? E 6 horas depois infectamos e fizemos tratamento diário. E acompanhamos todo dia perda de peso, que é o principal sinal clínico quando um camundongo ele está realmente doente, e a mortalidade. E olha esse primeiro gráfico. Os animais MOC são os animais que não foram infectados, eles estão saudáveis. Eles seguem ganhando peso, como é o normal. Em azul, eu tenho os animais infectados com o vírus influenza.
eles vão perdendo peso significativamente. E em vermelho eu tenho os animais que foram infectados, mas também foram tratados. Eles não chegam a ganhar peso, mas eles mantêm o peso. Agora, o nosso dado mais assim significativo foi a mortalidade. A mortalidade dos animais infectados é de cerca de 90%, e quando nós tratamos com o Embreol, essa mortalidade, que era de cerca de 90%, cai para cerca de 20% apenas, mostrando que o tratamento anti-TNF, de alguma forma, realmente ajuda a controlar o processo fisiopatológico do nosso modelo de infecção grave. Esse é o modelo de infecção letal. Então, nós vamos avaliar os mecanismos, né, que levaram a essa maior e significativa sobrevida. Repetimos o mesmo modelo, só que no terceiro e quinto dia pós-infecção, nós sacrificávamos animais e coletávamos tecidos e órgãos para fazer nossas análises. Nesse primeiro dado aqui em A, nós vemos que a infecção, ela no lavado broncoalveolar, nós fazemos o lavado broncoalveolar nesses animais e vimos que havia um aumento do número de células inflamatórias, mas quando nos animais tratados com Embreol, eu tinha um aumento de células mononucleares, o que nos sugere que essas células começaram a sobreviver. Isso tanto no terceiro quanto no quinto dia pós-infecção. Quando eu fiz a marcação de anexina e PI nas células que nós coletamos do pulmão desses animais, nós também vemos uma diminuição da marcação desses marcadores de morte. Quando nós dosamos LDH, aqui na letra E, LDH, também no lavado broncoalveolar desses animais, nós vemos diminuição do quantitativo de LDH nesses animais. Na letra F, nós vamos ver os marcadores da via de necroptose, vemos a diminuição desses marcadores, e aqui, GHI, nós vemos os marcadores inflamatórios. Os pró-inflamatórios foram todos diminuídos com o tratamento com o Embreol, e o IL-10, que é anti-inflamatório regulatório, foi aumentado. Nós, então, fomos avaliar edema pulmonar, dosando proteína no lavado broncoalveolar desses animais. A dosagem de proteína, ela indiretamente não mostra a presença de edema. Tanto no terceiro como no quinto dia, nós temos aumento de proteínas no pulmão desses animais e o tratamento com Embreol foi capaz de prevenir esse processo. Nós vamos avaliar outras citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, e em praticamente todas, nós vemos que o tratamento com Embreol conseguiu regular, controlar o processo inflamatório nesses animais, o que ajuda a justificar aquele aumento de sobrevida nesse modelo de infecção letal. Esse trabalho foi publicado agora, recentemente, esse ano. Esse trabalho era para ter sido publicado, falando rapidamente com vocês, em 2019 para 2020. Aí estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, nós paramos tudo e fomos nos dedicar apenas à Covid. Com o controle da pandemia, nós voltamos aos trabalhos e nós conseguimos publicar esse trabalho sobre morte celular. E aí que eu vou entrar na segunda parte dessa palestra de hoje. Porque foi interessante, eu costumo dizer que não sei quantos creem nisso, o Papai do Céu ele faz as coisas, né, corretamente. A gente que às vezes não entende no momento. Nós não conseguimos publicar aquele trabalho logo em 2019, porque estourou a pandemia, mas os conhecimentos e a experiência que nós obtivemos com aquele modelo, nós conseguimos aplicar na Covid-19. Tá? Eu não vou... Oi, pois não. Eu gostaria de comentar um pouco sobre esse trabalho da influenza. Vou pedir desculpa a quem está aqui, que entende de imunologia, imuno, né? Que vírus é imuno, é espelho de imuno, mas eu vou fazer umas perguntas talvez básicas para quem esteja aqui, ou talvez até ignorante mesmo. O LDH, né? Você tem a expressão ali de um quantitativo. Esse LDH
Eu sei, gente, que não é aquele LDH de colesterol, não, tá? Eu sei. Mas a gente tem como medir esse LDH em humano para verificar a gravidade do vírus, da síndrome? Sim. Porque eu entro com uma crise respiratória, pode se agravar ou não, né? Pode ser rápido, como o senhor explicou ali, que tem morte celular e tudo mais, mas também pode reverter para um quadro estável e eu melhorar. E assim, aí essa medição é feita, assim, com esse LDH na gente também? Inclusive, na Covid, ela virou rotina de grandes hospitais. Porque o LDH, ele te indica como é que está o balanço entre oferta e consumo de oxigênio no organismo. Se, professor, por algum motivo... Pois não. Não, deixa eu só fazer, que agora o senhor está falando, eu estou pensando aqui. É o LDH mesmo, né? De enzima, de CKMB, LDH. Que é os marcadores de cardíaco que a gente fazia antigamente, né? Que hoje em dia usa troponina, hoje em dia... É esse mesmo? Assim. É o LDH. Sim. Ele mesmo. Ó, gente, bioquímica eu já não vejo há muito tempo. Não tem muito tempo, porque agora é isso aí, Marcos Vinícius. Pode falar, Marcos. Não, eu estou no momento de procalcitonina que, tipo assim, se existe um marcador, você perguntou se está piorando ou não o sintoma, né? Então, aquilo como a gente já falou, tipo assim, marcador humano, se você está entrando num quadro de sepse ou não, para você fazer um acompanhamento, um deles é o PCT. Desculpa te interromper, doutor. Fala, pelo amor de Deus, essa explicação que o senhor dá aí de LDH para a gente. Ele ajuda a gente a entender o balanço entre oferta e consumo de oxigênio. Porque se existe algum desbalanço, né, nesse fenômeno, as células por algum motivo não recebem o aporte necessário suficiente de oxigênio, ou por alguma disfunção elas não conseguem absorver esse oxigênio, elas entram em anaerobiose e começam a liberar muito lactato. Aí a LDH é uma das enzimas que medeia esse processo. Então, você consegue dosar o lactato. Depois de eu corrigir uma coisa, você consegue dosar o lactato, tá? Mas nos nossos modelos experimentais, o LDH ele tem que estar dentro da célula. Então, se você tem ruptura de membrana, você pode dosar o lactato, mas você também vai encontrar o LDH do lado de fora da célula também. Entendi. É lactato dehidrogenase. Tá? Na COVID, o dosagem de LDH, eu vou estar até na apresentação, ela foi considerada, principalmente no início, um dos parâmetros de pior prognóstico nos pacientes. Porque aí você tem como avaliar isso, né? Assim, para interferir de forma imediata, né? Esse remédio, então, que o senhor apresentou, ele é dado, porque na pesquisa o senhor deu para acompanhar, né? Mas no caso, se a gente fosse para humano, eu estou com uma gripe, começou a ter um quadro mais avançado um pouquinho, eu já entro com essa medicação. Seria um pouco isso, né? Essa medicação, ela é um anti-inflamatório muito potente, ela é utilizada em artrite reumatoide, pacientes graves de artrite reumatoide. Ela não é uma medicação para tratamento de infecções respiratórias virais. Só que de mostrar no nosso trabalho que o controle do processo inflamatório é decisivo no melhor desfecho final para os nossos pacientes. Isso é importante, então, né? A gente falar. É uma droga que é interessante porque ela já é utilizada na clínica, então foi interessante para a gente poder avaliar esse parâmetro. Entendi. Uma outra coisa também, não relacionada agora ao vírus influenza, mas é o que o senhor falou lá no início, em relação à malária, que o senhor já trabalhou, né, com malária, e como eu trabalho numa agência transfusional, a gente teve essa semana o primeiro caso no Rio de Janeiro de detecção de malária em bolsa de transfusão, né, no Rio, porque o kit Nat Plus, né, que foi colocado comercialmente, na Biomanguinhos, a gente não precisa de malária no Rio.
A gente e aí não tinha essa detecção, né, na bolsa de sangue, né, nos hemocentros não tinha detecção de malária e por isso em algumas regiões endêmicas se perdia muito doador, né, por conta disso também, né, porque aí você não viajou para cá, não pode doar. E agora a gente tem esse kit, e aí assim, eu achei curioso que o senhor falou que trabalhou com malária, e a gente teve aí, essa semana, o primeiro caso. Aí é só para registrar mesmo, por conta da... Mas vamos voltar ao nosso assunto. Mas assim, eu... Faltava, né? Hã? Era só o que faltava, né? A gente não precisa disso. Aí vai aparecer um mosquito que carrega zika, chikungunya, malária, dengue, tudo ao mesmo tempo. Ele é uma bomba ambulante. Mas a gente está globalizado, isso que eu ia falar agora. A gente está eles já estão em viagem também, como nós, para lá e para cá, todas as regiões, né? Eu, honestamente, vamos assistir a aula agora de SARS-CoV, mas eu fico pensando que eu não vou aprender vírus nunca, assim, é uma infinidade de coisa que cada vez que você lê virologia, meu Deus, e olha que as bactérias dão trabalho, porque elas estão se modificando o tempo todo, mas vamos lá. Mas vírus é difícil demais. Não, assim, quando eu mudei de malária para vírus, eu senti muito impacto. Mas quando você acaba se envolvendo com aquele assunto, você começa a trabalhar, aquilo ali vai ficando mais factível, mais palpável para você aos poucos, né? Como eu falo, no meu grupo, eu sou aquela pessoa que vai mais... Eu não fico tanto na virologia, como a gente diz. Eu pego o vírus e eu estudo mecanismo inflamatório, imunológico e de mecanismo de morte celular no grupo. Tá. O senhor, só um minuto, o senhor faz cultura de celular, de vírus? Eu faço cultura... nós crescemos os vírus em laboratório, nós crescemos... Vírus, titulamos... Eu já cresci até vírus influenza em ovo de galinha, para fazer estoque grande. Né? Horrível, mas enfim, já fizemos, mas no laboratório, nós crescemos ele em culturas de células mesmo, principalmente célula MDCK, que é uma linhagem celular que ela permite bastante replicação viral. Sim, eu vi microscopicamente uma vez uma célula com vírus dentro, mas assim, eu não entendi muito não, mas eu achei lindo. Foi a primeira célula que eu vi. Mas, por favor, eu me empolgo um pouco com essa beleza que tem a biologia, a microbiologia, enfim. Mas é muito bom, né? Sim. O SARS-CoV-2, quando ele estourou, foi um grande desafio para todos nós, né? Todos nós perdemos alguém, ou quase perdemos. Eu peguei Covid 3 vezes, eu posso pedir música. Na época que eu peguei a Covid, minha mãe também pegou, minha mãe ficou 17 dias entubada, eu cheguei a pensar que iria perder a minha mãezinha. Felizmente, estamos todos aqui, mas muitos não tiveram essa mesma sorte. E quando estourou a pandemia, o nosso grupo, a gente parou tudo. E aí, meu chefe, eu lembro que ele ligou para mim, cara, vamos pegar tudo que você fez de doutorado e vamos testar com esse vírus. Vamos testar, vamos ver, vamos procurar, vamos tentar descobrir quais são os mecanismos de morte celular desse vírus, para a gente conseguir tentar ter uma resposta rápida. E aí, essa imagem que vocês estão vendo aí é um trabalho do nosso laboratório, em microscopia eletrônica, que nós vimos aqui, bem dentro, aqui onde tem a setinha, é um vírus que acabou de sair, mas aqui dentro você vê estruturas chamadas corpúsculo lipídico com uma produção intensa do SARS-CoV-2. E aí o SARS-CoV-2, no começo da pandemia, foi bem interessante porque era um vírus respiratório, ponto. Só que hoje nós sabemos que ele é um vírus multissistêmico, que tem uma predileção, um tropismo muito grande pelo sistema respiratório, mas ele possui capacidade de infectar sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, óbvio, sistema respiratório. E nós fomos descobrindo isso. E ele é um vírus que chega a causar sepse viral. Gravíssima. Nós
fizemos colaboração com um grupo em que nós tínhamos cultura de células cardíacas e quando a gente olhava no microscópio, a gente via a pulsação das células, infectado com vírus acabava, as células morriam. E aí nós nos perguntamos, novamente, por que algumas pessoas são assintomáticas e outras morrem pela Covid-19? E aí, na época, quais eram as informações que nós tínhamos? Um processo inflamatório exacerbado, principalmente pela produção de interleucina 6 e IL-6, TNF-alfa e L1-beta. Nós tínhamos uma leucopenia importante. Os pacientes tinham poucas células imunológicas. Por quê? E nós tínhamos aí você perguntou, altos níveis séricos da lactato dehidrogenase nesses pacientes. Então, esses 3 fatores aí eram considerados como fatores de pior prognóstico dos pacientes. E aí, quais são os eventos que definem a Covid grave? Se nós avaliarmos aumento do processo inflamatório, ele é sinalizador para a morte celular. Leucopenia importante, eu posso ter células morrendo nesse processo. E altos níveis de LDH, séricos, lactato dehidrogenase, eu tenho célula que está sofrendo com menos aporte de oxigênio. Então, nós partimos com tudo para estudarmos mecanismos de morte celular. No começo, nós fizemos tudo que fizemos com influenza, mas como a ciência não deu os mesmos resultados. Nós pensamos em necroptose, e não era necroptose. Porém, como eu falei no começo da apresentação, existem vários tipos diferentes de morte celular. E aí nós pensamos, tem aumento de L1-beta, tem aumento de LDH e aumento da inflamação. Isso pode ser um tipo de morte celular chamado de piroptose, que é um processo de resposta celular que geralmente é controlado pela caspase 1, em que eu tenho a formação de complexos multiproteicos no celular, no citoplasma, chamados de inflamassomas. Esses inflamassomas fazem 2 coisas. Elas são ativadoras de L18 e L1-beta, que vão potencializar o processo inflamatório, e são ativadoras de gasdermina, que vai promover a ruptura da membrana plasmática da célula. Isso é uma forma também de controlar a infecção viral e alertar o sistema imunológico. Mas que, assim como a influenza, na Covid-19, essa piroptose, nós estávamos vendo que ela tinha justamente o efeito contrário. Ela piorava a situação do paciente. E aí nós publicamos esse trabalho, que eu tenho orgulho de dizer que foi o 2º trabalho publicado na época no mundo, em que descrevia o processo de piroptose na Covid-19. Primeira coisa que nós fizemos, nós isolávamos os monócitos e infectávamos com o Covid-19, com SARS-CoV-2. E nós vimos aumento significativo dos níveis de LDH. Esse LPS com ATP, ele é, na literatura, demonstrado como o controle positivo clássico de piroptose. Se você pega a célula, você desafia ela com LPS e algumas horas depois você acrescenta o ATP, você vai gerar piroptose. E a infecção pelo SARS-CoV-2 produziu níveis similares de LDH. Nós fizemos citometria, anexina e PI, e nós vimos que também aumentava os níveis, principalmente de PI. Então, tem ruptura de membrana plasmática. Ficou estranho aqui? Nós depois avaliamos. Está repetindo aqui o dado. Vou para esse próximo aqui. E aí nós fomos avaliar se realmente isso tinha envolvimento com piroptose. E nós usamos o gliburídeo, que é um inibidor de uma das vias de ativação de inflamassoma, consequentemente piroptose. E quando nós utilizamos os gliburídeos nas células infectadas, nós diminuímos o nível de LDH, nos mostrando que o processo de piroptose ele estava participando desse fenômeno de morte celular. E nós também, por Western blot, como é um processo inflamatório dependente de caspase 1, nós avaliamos a caspase 1. E vimos que a infecção pelo SARS-CoV-2 aumentava os níveis da caspase 1 clivada, que é a molécula biologicamente ativa.
Então, nós estávamos mostrando que havia piroptose nesse processo. Fizemos, por citometria de fluxo, marcação para caspase 1. E tanto no LPS-ATP, que é o clássico de piroptose, quanto na infecção pelo SARS-CoV-2, nós tínhamos ativação de caspase 1. Só para desencargo de consciência, nós fizemos marcação para caspase 3 e 7 e não teve diferença. Ou seja, o fenômeno era específico para caspase 1. Ficou um pouco desformatado aqui, mas enfim. Nós avaliamos, então. Agora me pegou aqui porque ficou um pouco, está apagando aqui embaixo. Deixa eu abrir minha apresentação aqui. Então, pessoal, não sei o que aconteceu, alguns slides acabaram sendo apagados na minha apresentação que eu acabei colocando aqui. E alguns acabaram se repetindo. Mas vamos lá. Esse dado aqui nós mostramos o processo inflamatório. Nós utilizamos inibidor de necroptose, nós utilizamos o Zevad, que é o inibidor pancaspase, nós utilizamos inibidor de formação de inflamassoma e utilizamos o AIVAD, que ele é um inibidor seletivo para caspase 1. E nós vimos que quando nós inibimos só a caspase 1, nós diminuímos, por exemplo, a produção de IL-6, que é a citocina pró-inflamatória mais produzida na infecção pelo SARS-CoV-2. Quando nós utilizamos o inibidor de necrostatina, de necroptose, não fez efeito. O que nos mostra que o tipo de morte celular ela é com ruptura de membrana plasmática, mas é específico para a piroptose. E vimos isso também com TNF. E aí nós nos perguntamos, e nos pacientes? Porque uma coisa nós fazemos no laboratório, pegamos as células, isolamos e infectamos. Conseguimos amostras de pacientes, eu isolava os monócitos desses pacientes e eu dosei caspase 1. Eu tenho aumento da ativação de caspase 1 nesses pacientes. Eu tenho aumento da marcação com iodeto de propídio nesses pacientes. Tenho morte celular, e essa morte celular é por ruptura de membrana plasmática e tem ativação de caspase. E quando nós formos dosar o IL-1 beta no plasma desses pacientes, nós temos um aumento assim, brutal da produção de IL-1 beta. E aí nós estávamos mostrando que realmente nós tínhamos um fenômeno de morte celular dos monócitos desse paciente por piroptose. E como nós estávamos testando algumas drogas na época, para avaliarmos, né, porque era uma emergência mundial, e nós queríamos não só mostrar o que estava acontecendo, mas se havia alguma forma de controlar também o que estava acontecendo. Na época, nós estávamos testando algumas drogas antirretrovirais, que já são utilizadas na clínica, por exemplo, para tratamento para HIV, porque o nosso grupo ele trabalha muito com reposicionamento de drogas e fármacos, que é uma estratégia para alcançarmos um novo tratamento mais rápido, a partir de drogas já utilizadas para determinados tipos de doença. Então, esse ATV que está nesse gráfico aí é o atazanavir, um antirretroviral. Quando nós infectávamos os monócitos, nós tratávamos com atazanavir, nós revertíamos a liberação de LDH, mostrando que essa droga, e nós, em outros trabalhos do nosso grupo, essa droga ele inibe a RNA polimerase viral, então o vírus não consegue replicar eficientemente na presença dessa droga, e ela tinha um efeito no processo de morte celular. O tratamento com atazanavir diminui significativamente a ativação de caspase 1. O tratamento, novamente cortou aqui meu slide, o tratamento com atazanavir também inibia a liberação de citocinas pró-inflamatórias. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. A infecção pelo SARS-CoV-2
ativava vias de inflamação intracelular, formação do inflamassoma. Esses inflamassomas acabavam ativando de forma absurda a liberação de L1-beta biologicamente ativa. Essa própria L1-beta sinalizava autocrinamente nas próprias células, potencializando esse efeito, e também você tinha uma ativação da gasdermina, aumentando a destruição dessas próprias células. Então, você tinha, ao mesmo tempo, perda de células que imunologicamente são importantes no controle da infecção, e você tinha uma amplificação, uma alça de retroamplificação dessa resposta imunológica. Bom, pessoal, infelizmente, na segunda parte do slide, eu não sei o que eu fiz, acabou desconfigurando aqui algumas figuras, mas era o que eu tinha para falar com vocês. Como assim? Desculpa, como assim? Não, eu quero perguntar essa questão última, porque eu fiquei imaginando aqui isso. As variantes, elas vão modificar esse processo ou não? Assim, porque assim, o trabalho foi feito no início, certo? O comportamento de uma variante muda, certo? Ou eu estou doida? Geralmente, o que nós vimos nas variantes, eu trabalhei com mais de uma variante. Assim, se vocês quiserem convidar para uma outra vez eu vim aqui. Está convidado, Marcos Vinícius, está convidado. Outubro, junto com o doutor Cláudio de novo, a gente faz aí a gente tenta programar. Porque vão terminar as aulas, a aula dia à noite. Tenta combinar alguma coisa assim. Eu trabalhei com outras variantes, a Ômicron, Gama, a Delta, só que em camundongos. O que nós víamos? Quando você tinha uma nova variante, o que mais mudava era a capacidade infecciosa. Então, quando você tinha uma nova variante, essa variante ela não era plenamente conhecida pelo nosso sistema imunológico, então ela tinha uma capacidade infectiva maior que a variante anterior. No que nós vimos na Ômicron, é que era um vírus menos agressivo, né? Ele gerava uma inflamação, um processo inflamatório um pouco menor, né? Os casos graves não eram nem de perto semelhantes às primeiras variantes, né? Mas ele era mais infectivo. Então, como esse trabalho foi publicado no começo, nós não investigamos ainda esses mecanismos que nós estamos nesse artigo com essas outras variantes. Mas em camundongos, nós não vimos tanta diferença no processo inflamatório. Entendi. Em camundongos. Entendi. É interessante, né? Assim, é interessante. O vírus, assim, ele não para nunca, né? Tanto para o sistema imunológico quanto para ele mesmo, né? A bactéria, apesar da gente achar que ela é rápida em mecanismo de resistência, ela ainda dá uma chance ainda, né, da gente respirar, mas o vírus não, né? Ele faz isso de uma forma muito rápida, né? A replicação dele é muito... A variação, né? A variante é muito rápida, a variação. O material genético é mais suscetível a mutações e alterações, né? Que podem concorrer favoravelmente para o vírus como desfavoravelmente, né? Sim. Eu peço desculpas de comparar com a bactéria, mas é porque né, a gente tem que pedir, né? Porque a gente fala de vírus aqui e fica comparando com a bactéria, né? Mas não é à toa que existe o bacteriófago ali, eles falando coisa com nada, né? Nada com nada, mas bactéria e vírus, né? Faz aí o... bem, assim, acho que eu vou ver aqui se... Eu acabei que não abri os comentários... Marcos Vinícius, não tem perguntas, né? O pessoal ficou de uma forma muito esclarecedora que o senhor fala sobre um assunto tão difícil, porque assim
Não, eu tô assim, eu assisti... confesso que é um assunto para poucos. É um assunto para poucos. Para dominar nesse nível que ele apresentou, realmente para poucos. Mas tomara que a gente não tenha uma nova pandemia para que entre um novo vírus e aí você utilize o conhecimento que vocês têm para estudar mais um vírus que apareça por aí, né? Tomara que não. Já fica só com a variação do influenza e do SARS-CoV, pronto, já tá de bom tamanho, né? Tudo isso, né? Mas, assim, muito obrigada. Muito obrigada por eu que agradeço. Uma aula assim, maravilhosa registrada aqui. Eu acho que, né, quem gosta de virologia, quem quer entender virologia e tem dúvidas sobre virologia, acho que assistindo essa aula esclarece muita coisa. Muito obrigada. Eu só agradeço. Tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Se tiver depois outras perguntas, eu encaminho para o senhor, tá? Porque assim, vai mexendo, aí você vai pensando várias coisas, né? Vai pensando aqui. Gente, a gente então vai encerrar a live, né? Depois de uma aula, para a gente... Nossa, né? Vamos estudar. Literalmente vamos estudar. Vamos estudar. Uma hora de doutorado aqui. Vamos estudar. E é isso, mas o canal tem esse propósito e é muito bom quando a gente encerra com uma aula, né, como essa, como as outras também dessa semana. A gente só tem a agradecer por a gente ter realizado esse projeto. Parabéns pelo projeto, tá, pessoal? Obrigada, né, Marcos? A gente só tem a agradecer, a gente não faz sozinho, né? Tem aqui o Marcos, tem o Gleidson, tem a Júlia, eu, alguns participantes, né, que colaboram com a gente, vêm em colaboração, e vocês todos que se propõem a vir aqui apresentar para a gente o tempo, doar o tempo de vocês, montarem uma aula que, como o Marcos falou outro dia aqui, que foi muito coerente, assim, montar uma aula requer tempo, né? Não só o tempo de estar aqui apresentando, mas como ter montado, organizado o pensamento para vir falar aqui ou montar uma aula mesmo. Muito obrigada. A gente tem uma dinâmica aqui, né? O Marcos vai dar alguns recados e aí depois o senhor finaliza deixando uma mensagem, falando sobre o trabalho. Tem uma pessoa aqui que está dizendo não vai, já botou algumas vezes aqui, oi, não vai, e acho que é para a gente... Carlos Manuel, ele retorna provavelmente em outubro, se a agenda coincidir, conseguimos uma data. Se não for outubro, breve, novembro, dezembro, a gente vai tentando até ele retornar, porque o projeto está aí, né, durante o ano de 2024 também. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Dona Guimar, boa noite. Boa noite, Marcos. Doutor Marco André, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Vaneir, por ter... meu professor, Vaneir, que indicou, né, esses profissionais que deixaram aqui Eu li aqui uma mensagem, daqui a pouco o Marcos fala sobre essa mensagem que entrou aqui no chat. Obrigada, Vaneir, por ter indicado os profissionais que vieram aqui, não só profissionais, mas, enfim, pessoas esclarecedoras, pessoas maravilhosas, como a gente tem dado sorte aí até desde que a gente iniciou esse projeto, né, Marcos, de ter vindo sempre alguém com muita propriedade para falar sobre um assunto. Muito obrigada. Marcos, muito obrigada. Boa noite a todos. Doutor André, agradecemos o seu tempo aqui. Quem quiser o certificado dessa palestra, entra lá no Instagram. Ó, a gripe ainda não tirou. Entra no Instagram da gente, deixa seu nome, seu e-mail lá. A gente vai mandar até a semana que vem. Está aqui o Gleidson colocando aqui no site, tá bom? Amanhã é a última palestra da gente da semana. Não deixe de prestigiar a gente. Amanhã é 7h30. Entra lá no Instagram, vocês vão ver quem é que vai falar e qual é o assunto da gente. Doutor André, muito obrigado. O trabalho é super fascinante. Não, como eu falei, é um doutorado em 1 hora que o senhor apresentou aqui. E a gente agradece muito, realmente, o tempo do senhor de ter feito a apresentação e estar aqui com a gente até agora, às 8h40 da noite. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Uma boa noite para todos e vamos em frente, né? Isso Valeu, aí. Um abraço. Gente, até amanhã.
Que bom que a gente tem pesquisadores brasileiros, excelentes profissionais brasileiros. Vamos incentivar a ciência e preservar a ciência e os nossos profissionais de saúde, os pesquisadores, enfim. Boa noite para todos, boa noite, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.